A ideia do programa é justamente esse mesmo, entendeu? Dessa troca de ideia aí. A ideia do programa a gente ia ficar fofocando, que daqui a pouco eu e a Adriana estamos batendo fofoca Exato! aqui, abrindo Bom, cerveja. vamos começar. Vai rodar a vinhetinha, eu vou falar. E nós vamos abrir esse papo pra geral. Olá, eu sou a Adriana de Barros e eu começo mais um Mistura Cultural. Hoje eu tenho o prazer de receber essa cantora que eu adoro, que é uma delícia, uma querida e tá arrebentando com o show. Agora chega com um DVD onde ela canta Belchior Ana Canha. Seja muito bem-vinda. Oi, Dri! Prazer estar aqui, falar com você, ó, só amor pela sua pessoa, pelo seu trabalho. Mais uma vez, obrigada. Estamos aqui para falar desse gênio, Antônio Carlos Belchior, né? Bom, você sabe Obrigada. que assim, primeiro que você me deu sorte, porque você veio aqui no comecinho do Mistura Cultural, quando tudo era mato, você participou aqui comigo. Ah, linda! Oi, Chegou. Dri! Tudo bem, meu amor? Tudo e você? Então você também é um meu trevo de quatro folhas aí, Ah, tá? fico muito feliz de saber disso, porque eu desejo muito do fundo do coração todo sucesso para tudo que você faça na sua vida, amiga. Se for para chamar para trevo de quatro folhas, pode me chamar que eu vou sempre emanar que você Good alcance as estrelas. vibes. É, Ô, sim. Ana, e você, cara, você vem dessa turnê, né, cantando Belchior, agora com o lançamento do DVD, com esse show incrível que você tem apresentado, por isso que eu te trouxe aqui, porque eu quero saber como que tá esse momento da sua carreira, desde que você foi lá mexer na obra do Belchior. Olha, Adri, a minha vida não é a mesma depois que o Belchior entrou na minha vida. Eu me transformei muito, assim, como ser humano, primeiro porque viajar o Brasil de ponta a ponta, cantar em cidades muito pequenas, praças de cidades e nos maiores teatros do Brasil que eu cantei pela primeira vez, palcos que cantam aí os grandes nomes da música. O que eu posso atestar para você é que o Belchior é amado pelo Brasil. Ele se faz entendido, se faz entender por qualquer pessoa de qualquer classe social, gênero, raça. Isso é muito comovente. E mais importante para mim, Indri, é que ele me sensibilizou pro arcabouço nosso cultural perene da música brasileira, que são canções eternas. Esse cara escreveu canções há 50 anos que hoje, às vezes, soam mais atuais do que quaisquer outras que são escritas hoje. Então, o Belchior tem um jeito de falar que é rebuscado, aprofundado em sua poesia, sua literatura, afinal de contas, ele era um pensador, um articulador, mas ele é acessível, Dri, sabe? Quantas vezes eu terminei show e vinha uma pessoa, às vezes, que trabalhava no teatro servindo cafezinho ou fazendo a faxina do teatro, vinham aos prantos falar comigo depois do show. E isso é muito comovente ver, porque existe uma história de que poesia, quanto muita poesia, as pessoas, né, a educação no Brasil está longe de ser o que a gente gostaria. E não, o que é feito com verdade, e o Belchior atravessa esse portal da vida real com o qual as pessoas se identificam sempre. Então ele fala da cerveja, do bar, do sexo, da paixão, do tesão, do coletivo, do social e também propõe ideias, frases que são motes de vida até hoje. Então eu sou outra pessoa cantando o Belchior porque não tem como passar incólume por milhares de pessoas, atravessar o Brasil e entender o quanto ele é amado, o quanto ele é importante, significativo, e a gente precisa começar, acho que, a ter o hábito, porque o Brasil, infelizmente, não está entre os países que mais fazem isso, cultivar a sua memória, o seu legado artístico, poético, metafísico, existencial, cultural. Porque não tem como a gente saber quem somos e para onde vamos se a gente não olhar para trás e entender de onde a gente veio. Que Sem o Brasil dúvida. é um lugar que jorra canções eternas e acho que faz algum tempo que a gente não vê, como diz alguns amigos meus, que o Brasil não para e chora diante de um acontecimento musical artístico, assim. Tem coisas que estão acontecendo, que são efervescentes, muita coisa legal, mas o Belchior me sensibiliza para o perene, sabe? Sim. Que se torna o alicerce
da cultura, do que nós somos enquanto identidade, amálgama de alma, a estrela, sei lá, o Brasil tem uma estrela, né, para o mundo, para tudo, nós brasileiros, então, e acho que passa muito pelo lugar das canções perenes, da cultura, da música, e também teatro e tantas outras coisas, né? Ô, Ana, você sabe que a gente resgatou aqui no acervo da TV Cultura algumas participações, uma participação sua aqui, eu queria mostrar, porque já que você falou que você já não é a mesma, eu Não queria, sou. eu vou mostrar aqui como é que você era. Assim, bem, a gente vai rodar esse vídeo para você ver que bonitinho. Summertime Eita. and the living is easy. Fish are jumping Ei. and the cuddle is high. Como disse o Ney uma vez pra mim, ele disse: Ana, você é bicho de palco. E isso ficou muito na minha cabeça, assim, no sentido de que realmente o palco pra mim é onde a música mais acontece, no lugar da alma mesmo, do abismo, do som, da visceralidade. Toda vida. Eu acho que é a luta do artista, assim, né? É o caminho dele, é isso. De um planeta que 7 bilhões de pessoas, algo que ele faça que seja totalmente idiosincrático e único, né? Singular. Eu acho que é o caminho do artista mesmo. Lutando pra não te perder. Olha que linda! Gente, eu não lembrava, sabe, cara, fazendo um som com o John Pizzarelli, né? Olha só, Fabinho no baixo. Uma menina, né, Adri? Assim, tipo, eu até achei a minha voz mais alta, assim, mais aguda, né? E aí o período do Tô na Vida também. Eu tava com o Lúcio estava tocando comigo aí guitarra, Lúcio Maia, muito massa. A TV Cultura acompanhou meu começo desde quando eu cantava nos bares. Eu tenho matérias do Metrópolis, cantando com o Mário Edson no Bareto. Vocês estão Que legal. sempre muito amor, assim, acompanhando minha caminhada, né? E é lindo. Eu tenho uma gratidão profunda, assim, pela TV Cultura, por isso, viu? Muito amor. E olha só, você fala do Ney, né, que também que continua próximo, né, de você em Sim, parceria musical. É legal, né, é. ver que Temos uma participação ah, especial aqui, ó. eba, do jeito que a gente gosta, né? Shangela Maloqueira. É. É, Enfim, o Ney, Dri, é um amigo, né? É uma pessoa importante na minha vida, pessoalmente falando. Tive um período bastante complicado com o falecimento do meu pai, um luto e que envolvia a bebida alcoólica. E o Ney foi uma pessoa muito importante para mim ali, quase uma figura paterna de puxar minha orelha e falar: Ana, você é muito talentosa sério. e o álcool tem seus problemas e tal. E me fez entender o que estava acontecendo também naquele momento, né? Que eu estava vivendo o Uhum. luto da perda do meu pai. Então, eu tenho um vínculo com o Ney que passa muito pelo Cazuza, eu acho, pelo amor pelo Cazuza. Diz ele que vê o Cazuza em mim, assim, de formas como se fosse um Cazuza mulher, vai, tipo, de ser verdadeira com as coisas. Ele fala, eu gosto de gente que é assim, gente que vive sua verdade, sabe? Então eu fico. O Ney é um ídolo, é um ídolo. Sempre, por mais que seja meu amigo, sempre quando eu tô com ele, agora cantar com ele no DVD agora, Paralelas, foi tipo assombroso. Quando eu vi a gravação, fiquei aos prantos, não conseguia parar de chorar, porque além de tudo, ele ainda é um Benjamin Button, assim, ele rejuvenesce, parece, ele tá com 81 anos e ele tá botando o Mick Jagger tá atrás, assim, incrível como o Ney, né, a vitalidade, a lucidez, o compromisso com a arte, com o repertório, com a música, tudo. Então, e agora estamos aí fazendo um dueto de Paralelas que tá em polvorosa aí, o povo tá delirando com esse dueto, eu tô feliz, muito feliz, porque eu queria muito isso, e o Ney me confessou que sempre quis cantar Paralelas, e que foi agora que ele conseguiu, porque ao longo da carreira dele sempre aparecia alguém cantando Paralelas, Uhum. e ele nunca tinha conseguido cantar. Então, quando eu convidei pro DVD, eu convidei para Coração Selvagem, que eu achava que era a música que tinha que ser a cara do Ney. E ele falou, não, eu quero cantar Paralelas. Eu falei, Ney, você pode cantar Galinha Amarelinha, Parabéns pra Você,
Nesse caso tem que ser alguma do Belchior, mas assim, para mim o Ney pode cantar qualquer coisa. E eu acho que ele, nossa, lindo assim o dueto mesmo. Nossa, aquelas tipo de coisa. Agora fazer revelação de amiga, que não, dinheiro não compra, que é uma felicidade artística que a gente morre e sente que contribui um pouquinho para a beleza da vida das pessoas, para minha própria Que vida. lindo. Então não tem valor, não tem preço, né? Até porque eu gastei todo o meu dinheiro lá nesse projeto, né, amiga? E fiz assim com muito amor. Eu E faço. A gente imagino. achou que ia conseguir um apoio, um patrocínio, que acabou não dando certo. Eu fui em frente com o meu dinheiro mesmo, e é isso, pela arte. É o que eu falei aí no vídeo aí do passado. A vocação do artista é essa. E você falou mais uma coisa no vídeo, e a gente também foi lá resgatar esse artista que você canta, e olha que legal que ele fala também sobre essa história de que o lugar do artista é no palco. Estar no palco é a exposição máxima do artista. É o fato de nos denudarmos como somos diante das pessoas. E isso é que me agrada como artista. É correr esse risco e correr esse perigo de nos mostrarmos sempre. E eu quero estar no palco. É muito importante que o artista esteja iluminado no palco. Porque aí ele é visto em todas as suas circunstâncias, em todos os seus aspectos e sob todos os ângulos. É assim que o artista precisa ser visto. Ai, Ana, ó, eu não quero nem ficar me estendendo muito, porque eu já tô emocionada de conversar com você, enfim. E aí aí a gente vê, você acabou de falar que seu DVD não teve patrocínio, você acabou de falar que seu lugar é no palco, e aí o artista que você canta vem falando tudo isso como se fosse um endosso de que você está no caminho e de que você merece realmente tudo isso que você tem conquistado cantando a obra dele. Cara, como é isso para você ouvir esse mestre da música Amiga. brasileira falando sobre isso? Eu tô aqui emocionada, né? Foi uma pedrada esse depoimento, assim. E isso me faz lembrar por que que eu canto ele, por que que esse encontro foi tão especial e por que que ele chega até o coração das pessoas, sabe? Porque tudo que o Belchior falou aí agora é o que eu acredito. Então, eu fiquei realmente emocionada, assim, porque não, é isso. Eu não tenho nada para falar, o Belchior falou por mim. Aliás, assim, como é que quando que foi que você falou, vou cantar Belchior? Cara, foi de uma maneira muito. Agora que já faz 2 anos e meio, eu entendo tudo, a amizade com os filhos dele, tudo que eu vivi, a inédita que eu recebi, até recados de médiums que vão nos shows e que me passam coisas, sabe? Mas foi naquela primeira live na minha casa mesmo, na pandemia, Sim. e vamos fazer uma live para ajudar os nossos amigos. Eu tava com os meus amigos indo morar com os pais, vendendo seus instrumentos para poder alimentar os filhos. Então é um projeto que nasce assim. Assim, ele tem como. Eu tinha participado do projeto da Tassiana Barros uns 4 anos antes, mas eu saí do projeto. Eu cantava 4 músicas lá no show da Tassi, na casa TPM e tudo. E aí saí para fazer o Todes, que foi meu disco autoral. Veio a pandemia. E quando eu precisei fazer uma live que não fosse autoral, porque eles estavam derrubando lives autorais, porque meus fonogramas são das gravadoras. Então eu não podia cantar a minha própria música. E então eu fiquei muito surpresa. Eu falei, cara, eu não posso fazer uma live com as minhas músicas que eu escrevi? E eu falei, bom, vou em frente, eu quero ajudar meus amigos. A gente abriu uma vaquinha. E aí passou pela minha cabeça cantar o Cazuza, a Rita Lee e o Belchior. Só que eu vinha cantando Alucinação nos meus shows e era sempre uma comoção enorme. As pessoas choravam, por exemplo, no carnaval, quando eu cantei Como Nossos Pais. Eu chorei. Eu chorei, eu tava nesse carnaval, eu chorei, eu não posso ver você no palco que eu começo a chorar. Aí eu falei, cara, eu vou fazer o Belchior, porque a Mari Mudar as Coisas nos interessa mais, a gente tá nesse cenário político medonho, né, tipo, fez sentido. Só que eu saí cantando sem meio que saber o que eu tava fazendo. Eu conhecia as canções da Elise, eu conhecia a Alucinação, Na Hora do Almoço. Quando eu me debrucei sobre a obra, a discografia, as biografias, as centenas de entrevistas no YouTube que eu vi, eu fiquei alucinada com o Belchior. Eu falei, cara, isso é um quilate sem fim do nosso Brasil. É um cara que nasceu em Sobral e foi morrer no Sul.
conhece, e aí os relatos que eu tenho, Dri, das pessoas que abrigaram ele em suas casas na época do autoexílio. Eu faço um show hoje, participando do Diego Figueiredo, que tocou com o Belchior há 8 anos. Eu convivo com os filhos dele, o Mikael e a Camila, e todo o feeling que eu tenho é de que o Belchior era uma pessoa extraordinária, extremamente simples, e a gente é muito parecido, eu e ele. E ele tem 6 planetas em Escorpião, eu tenho 4. Então eu acho que isso ajuda, o mapa astrológico coloca a gente num caminho de sensibilidade um pouco similar, de sexualidade, de profundo. O Escorpião é muito profundo, muito intenso, ele vai no oculto da vida, né? Mas eu acho que mais do que isso, o que me pega no Belchior é a humanidade dele, a simplicidade, o amor que ele tinha. Eu fico sabendo das histórias que ele atendia o público até o fim. Podia ter 100 pessoas que ele atendia. E eu também faço isso, quem trabalha comigo sabe, vê isso. O sentido de cantar é a troca com as pessoas, para mim. E quando o Belchior fala agora aí nesse vídeo isso, o palco é o sentido das coisas. É claro que o disco ele eterniza um momento e fez, inclusive, com que as músicas chegassem até hoje para nós, né? O Alucinação e os outros discos. Mas o palco é o lugar mesmo que você se desnuda absolutamente a sua alma, e se não houvesse entregue essa verdade, você não é capaz de comover ninguém, nem o ratinho do teatro lá, nada. Então, ou você entrega, ou você entrega. É a hora da verdade mesmo, né? Então, eu fiquei muito tocada com essa fala do Belchior, porque é tudo que eu acredito mesmo. E, Ana, você sabe que você foi uma das primeiras artistas a se posicionar politicamente. Sim. Isso te trouxe alguns reveses? Dri, vou ser muito sincera com você. Sim, eu estive nesse fronte, eu fui uma das primeiras artistas a dizer, né, que era um golpe, que a prisão do Lula era para que ele não fosse reeleito, e tudo se sucedeu da forma como eu já sabia que ia acontecer, para que o Bolsonaro conseguisse se eleger. Mas foi muito difícil para mim, Dri. Eu fiquei num fronte muito complicado, fui ameaçada de morte inúmeras vezes, tive tentativa de hackeamento das minhas redes semanalmente. No palco, me jogaram pedra no palco, latinha de cerveja. Porque somado a isso eu tinha o discurso do Todes, que era feminista, que falava sobre liberdade sexual feminina, sobre legalização da maconha. Então foi um momento que eu fiquei num fronte, e isso ficou maior que a música, maior que a arte. Então eu cheguei a ser convidada para ser vereadora, para você ter uma ideia, pelo PSOL. E foi a hora que eu botei o pé no freio e falei, olha, eu não tenho mais saúde mental para lidar com isso, e eu quero cantar. Eu quero cantar, eu sou uma artista, minha sensibilidade está na arte, eu quero dizer as coisas cantando, eu não quero mais ficar elocubrando antropologicamente o Brasil, politicamente, eu quero voltar a cantar. E foi a hora que o Belchior entrou na minha vida. Também fez muito sentido, porque ele ele sempre disse as coisas que eram a favor dos direitos humanos, da equidade, da igualdade, da justiça social. Então eu falei, cara, eu vou cantar o Belchior. E foi a hora que eu abracei o Belchior. Falei, eu preciso sair desse lugar de fronte, de militância, e eu vou ser muito honesta com você, eu não recebi apoio, não recebi... não fui acolhida pela esquerda na proteção, afetivamente, psicologicamente. Muito pelo contrário, a demanda só aumentava, e eu fui à exaustão, assim. E um dia eu tive uma síndrome, assim, de, sei lá, do pânico, sei lá o que foi, que eu tive uma tremedeira. 7 pessoas me ligando, pedindo shows gratuitos. E nesses 2 anos eu fiz tranquilamente 100 shows gratuitos pelo Brasil, entre MST, ocupações, periféricos, favelas. Eu fui a todos os lugares. Cheguei no norte do Rio Grande do Norte para fazer show para MST, assim. Então eu vesti uma camisa de vou salvar o mundo, eu vou usar minha música, minha voz para bradar os direitos humanos e sociais do Brasil. Mas me equivoquei, me coloquei nesse mesmo lugar que eu falei, cara, não posso só viver fazendo isso. A emoção se esvaiu, eu estava exausta, eu não conseguia me conectar com a poesia da música. Então, quando o Belchior aparece, a pandemia acontece, eu me reconecto. E quero deixar aqui uma mensagem até para os coletivos de esquerda, porque existe tanta demanda por justiça social que esse trabalho do acolhimento é muito pouco feito, existe muito pouca força para que ele aconteça, porque é tanta demanda de justiça e de melhora, ainda mais na época do governo Bolsonaro, que a gente ficou sufocado. Mas eu fiquei numa situação que a minha saúde mental acabou, assim. Então, o Belchior também me cura, sabe? Me cura, me traz para a música, me traz para o canto, me traz para a arte, que é o lugar que eu pertenço, que é o que eu sou uma cantora, eu sou uma artista.
E eu amo pensar, eu sou pensadora também, eu tenho realmente a cabeça meio fritada, mas eu quero mesmo emocionar as pessoas cantando e não ser vereadora. Com todo respeito aos vereadores, está tudo certo, né? Mas a minha missão, eu acho que é cantar mesmo, Dri. Que Eu bom. sei que é cantar. Ó, a gente vai botar um trechinho do Belchior falando sobre essa questão do artista se posicionar. Eu, o que quis dizer e o que disse sempre é que sou partidário de uma arte viva, de uma arte que tente chegar até as pessoas, uma arte que não se comprometa muito com o passado, uma arte que tome o passado como um recurso e não como uma obrigação. Portanto, como uma arte que tenha categorias assim estéticas agressivas, fortes, que entrem, canções que entrem pelos nossos ouvidos, palavras, formas que entrem pelos nossos olhos. E, sobretudo, porque eu creio que estamos vivendo um tempo onde pessoas públicas se definem pouco, dão pouco opinião, manifestam pouco os seus pensamentos. E eu creio que é uma responsabilidade do artista que assume uma posição pública manifestar-se através do seu trabalho e manifestar-se também como cidadão comum, como pessoa do seu tempo, interessada e conhecedora dos problemas. Demais, né? Puta, é foda. E é isso que ele fala, né? Eu acho que a gente tem o dever de se manifestar, como diz a Nina Simone também, o artista reflete seu tempo, mas que essa arte que a gente leva com a gente não seja, só faltou ele dizer essa palavra, ele não disse, partidária. Eu acho que ele não quer que a nossa voz, a voz artística, seja emoldurada no espaço-tempo. Ele mesmo atravessou uma ditadura e ele não usou a palavra ditadura nas suas músicas. Entende? E eu acho que a magnitude do Belchior também está em ir além do espaço-tempo. Ele entende os ciclos, me parece, a perenidade do vai e volta, do avanço e retrocede. E ele arranca disso, metafisicamente, a literatura necessária para se falar sobre isso de forma quase apartidária, mas falando sobre a essência do ser humano, sabe? Que promove esses ciclos de recrudescimento e avanço. Então, eu fui entender isso que ele fala aí, vivendo, estando num lugar de fronte da militância, sentindo toda a porrada, as ameaças de morte. Cara, eu ia fazer show, minha mãe ficava rezando em casa para que não me acontecesse nada. Eu vivi isso na época que o Lula foi preso. E então, eu fiz o meu papel, eu estive nesse lugar e hoje eu entendo que o meu lugar é o que eu estou agora, daqui para sempre, para o eterno, se Deus quiser. Tipo, a música, a arte. E dentro da minha música, eu posso manifestar os meus valores que eu acredito. E cantando Belchior é fazer isso, né? Sim. Ô, Ana, me conta dessa sua relação com as filhas e como é que foi a história deles darem essa faixa inédita para você? É um casal, né? O Mikael e a Camila. Cara, o Mikael me escreveu quando eu fiz a primeira live aqui em casa, na pandemia. Já foi extremamente afetuoso comigo. Corta, daí foram se aproximando, foram vindo aos shows. Corta para eu fazer um show no Blue Note aqui em São Paulo. A Ângela, que foi a mulher do Belchior, 30 anos, sentada na mesa da frente, eu cantando Paralelas e ela aos prantos e eu aos prantos. E a vida é muito louca, Adri, porque eu falei, mano, eu tô cantando, vai saber Paralelas se é ela, se não é, né? Mas assim, cara, foi um bagulho muito louco. E aí corta eles na minha casa. Eu sabia que o Belchior tinha umas músicas que foram proibidas durante a ditadura. E eu falei, Mikael, eu vou gravar um DVD. Eu queria saber se eu consigo ter acesso a uma canção do Belchior inédita. E ele falou, nós estamos levantando um acervo do meu pai e tem algumas músicas aqui, eu quero te mostrar. Daí corta para minha casa, eles aqui bebendo vinho comigo e me mostrando inéditas do Belchior. E aí aparece uma canção que chama Um Rolê no Céu, escrita em 87 com o Graco. E eu falei, cara, como é que uma pessoa escreve uma música em 87 e fala rolê? Cara, Aí a música é assim, alô amor, alô amor, mando-lhe esse recado do terminal do computador de plantão. Alô amor, alô amor.
Parece uma mensagem do cara, eu fico inteira arrepiada, parece uma mensagem dele, do plano espiritual para nós agora. Porque o cara põe rolê na música, usa computador, só não usou o WhatsApp, porque acho que ele não conseguiu entender que ia ter o WhatsApp. Mas assim, é tão louca a capacidade do Belchior de entender tudo, me parece, que ele encontra um jeito de uma música dele, escrita em 87, fazer sentido em 2023... E a gente fez como um passeio no cósmico, assim, um casal. E ele usa várias referências, Lilliput, Barbarella. E é muito linda a música, todo mundo está emocionado com essa música. E os filhos, né, são pessoas tão incríveis, Dri. Que aí você vê, né? A árvore a gente conhece pelos frutos. É uma frase bíblica que eu adoro, porque eu acho ela muito verdadeira. E aí, os filhos deles são pessoas tão gentis, tão educadas, tão queridas, tão afetuosas. Eu estava um dia antes de lançar o DVD com o Mikael no WhatsApp, meia-noite, pedindo para confirmar o nome. Sabe, eles me deram tanto suporte, tanto apoio, que eu acho que só confirma mesmo que isso tudo é além de um encontro artístico, né? Um encontro, assim... Tem camadas que estão em lugares outros também, que não é só o artístico. Eu admiro muito a família, por exemplo. Pessoas incríveis. Ô, Ana, você tá falando que ele usava essas palavras, né? A gente tem um trechinho dele falando... lá atrás, acho que é de 74 o vídeo que a gente vai mostrar agora, ele falando do novo... Que ele já queria... 74 o cara queria artistas novos. É algo assim. Vamos botar para você ver. Então eu estou interessado em uma linguagem nova dentro da música popular brasileira. Novas palavras, novos signos, novos símbolos. Quer dizer, a música popular brasileira precisa se desprovincianizar e precisa perder o medo dos ídolos. Nós não estamos interessados em idolatrias, em mitologias. Todos os mitos são iguais aos sabonetes, iguais aos pacotes de açúcar, iguais aos pacotes de macarrão e às frutas dos supermercados. Para que esconder esse papo? Para que ficar cultuando o pessoal? É mais interessante uma perspectiva de trabalho, uma perspectiva de uma abertura mais nova. O Brasil é grande e o trem está dividindo o Brasil como um meridiano. Tudo é norte, tudo é sul, tudo é leste, tudo é oeste. Tudo é sol e tudo é lua. Todo tempo é tempo. Todo tempo é contratempo. E a palavra não significa nada. A palavra morreu. E você que é muito vivo, você que sabe, você que entende, me diga sobre o novo. Me fale do novo. Puta que foda. Nossa, essa entrevista, vocês estão acabando com a minha pessoa, viu, Adriana? Cara, quero ouvir você, quero ouvir você falar. Não quero nem mim. O que eu falei pra você na hora que a gente começou essa entrevista? Olha só. Eu falei sobre o novo. Falei, quem vai escrever o novo eterno? Porque é isso, eu tô num momento de idolatria com o Belchior. E ele mesmo propõe, ele diz, eu quero o novo. E não tem nada mais belchiorano do que isso, né? Eu amo essa entrevista dele, esse MPB especial da cultura, eu tenho loucura por essa entrevista, eu acho que ele tá num furor aí de ser reconhecido, que é único, porque isso aí é antes do Alucinação. E ele tá puto, porque os baianos estão mega estourados, e ele tá numa potência que nem uma flecha que tá vindo lá do Ceará e falando, cara, o Brasil é norte, é sul, é tudo, não é só a Bahia. E, na verdade, o que ele tá querendo dizer é isso, né? Que do pessoal do Ceará e tudo mais. Mas o que me assombrou foi esse recorte de vocês, porque eu abri a entrevista aqui com você falando o novo, cadê o novo? Cadê o Brasil parar e chorar de novo? Com uma coisa mágica que vai acontecer, como já aconteceu tantas vezes. E é exatamente isso que ele está falando aí, eu quero saber do novo. Você que é muito vivo, me diga, cadê o novo? É por isso que eu amo ele, eu tenho loucura por ele, a gente é muito parecido. Tá vendo? Eu não preciso nem te falar, tá aí a prova. Ô, Ana, tá a prova. Assim, ó, a gente tem um vídeo dele falando sobre poesia, que você acabou de falar também. Sempre tive muita preocupação com esse universo da língua portuguesa, porque, do ponto de vista do sentimento, assim, e até mesmo da informação mais estrutural,
Você poderia dividir hoje a música do mundo todo, né, em duas vertentes. A primeira que a gente poderia dizer que é do universo de música de língua inglesa, né? E o outro de língua latina, em que, desgraçadamente, para a observação do poeta, a língua portuguesa ocupa um lugar resumido, pequeno, apesar do imenso sentimento que ela carrega por causa da canção brasileira, por causa do sentimento português, por causa do que há de africano na nossa música, por causa da língua portuguesa. Então, eu sempre fui muito ocupado no meu ofício em pensar a canção como um espaço de ressonância da língua portuguesa. Aí, porque em algumas canções, não apenas nessa, eu enfatizei esse grito desesperado, não é? De qualquer coisa que você estivesse querendo gritar, mas em português. Ai, meu Deus. Ai, Dri, não dá, sério, o Belchior não dá. Não dá, é muito... Primeiro que é lindo ouvir ele falando. E o que me pega, para além da cabeça brilhante, é a doçura. Ele tem uma gentileza, ele tem um sorriso no rosto idiosincrático para alguém que veio de um lugar tão difícil, né, interior do Ceará. Isso me encanta. É isso que ele faz com a gente, ele melhora a gente. Ele é um artista que leva a gente para um lugar melhor, de entendimento das coisas, de elucubrações, de delírio, porque preste atenção, ele diz assim, para o sentimento e para a estrutura. Isso é muito do Escorpião. O Escorpião sabe que o sentimento está acima da razão. Freud também disse, o sentimento é o que nos move, o que nos guia. Quando isso vira tóxico, a gente tem que voltar e podar esse sentimento. É isso que eu amo nele. O sentimento está sempre na frente. E eu também sou assim, né? O afeto, pessoas destemidas é que podem viver nesse lugar, assim. Há que se ter um estado latente de destemido e de querer estar no fronte da arte, Dri, porque se desnudar é estar com a bunda na janela, é dar a cara a tapa, é ficar, ainda mais na era da internet, onde qualquer frase mal colocada vai ser cancelado, é super delicado. Então, exige um estado de latência mesmo, de compromisso nosso, daí cada um com o seu compromisso, né? O meu, eu estou aqui na arte, na música, e a gente tem que escolher um que ressoe com a nossa verdade, porque não há nada para se sustentar se não existir verdade, como dizia Oscar Wilde, e assim, para terminar, a verdade é a beleza é a verdade. Então... Com isso, a gente encerra o Mistura Cultural com essa maravilhosa da Ana Canhas. Muito obrigada por estar aqui comigo mais uma vez, contando todas essas histórias maravilhosas. É muito gostoso te ouvir. A gente já ultrapassou todos os tempos aqui, mas eu quero te agradecer, tá? Ai, Dri, o tempo não existe, né? Segundo Einstein, tem umas pessoas que eu confio, assim. O Einstein é uma delas, tipo Tesla. Eu gosto até mais do Tesla, mas o Einstein diz o tempo não existe. Então, o tempo não existe, é isso. A gente quer o eterno. O eterno não tem tempo, né? É para sempre. E com certeza esse cara aí é um cara eterno e merece estar lá. Ele já está para mim no panteão das coisas magníficas. E me assombrou essa entrevista de hoje, Adriana. Eu tenho que te confessar que eu fui às lágrimas, que eu fui surpreendida por diversas coisas que eu já tinha falado na sua entrevista e o Belchior falou depois. Isso é muito louco. E vamos em frente, porque é isso, que bom. Isso foi é um momento mágico na minha vida mesmo e eu só agradeço tudo. Beijo para você, Dri, minha querida amiga de bastidores da cultura brasileira, guerreiros da cultura brasileira, você, Miguel e todo mundo. E um beijo enorme para a TV Cultura aqui, olha só esse acervo lindo e mais uma vez acompanhando uma passagem da minha vida artística. Obrigada, meu amor.